parte administrativa e, por fim, né, depois de algum tempo, eu estudei bastante e me preparei para ser professora. Eu descobri que era bom ser professora e entrei nesse caminho. E aí, com isso, eu levei 3 turmas dentro do Anabá. Então, tenho ex-alunos já formados, profissionais, e isso da vida mostra para a gente algumas coisas. E nesse momento em que nós estamos vivendo, desde o começo da pandemia, né, dessa pausa, eu acompanhei de perto 12 escolas, que são as escolas que eu faço, com as quais eu tenho tutoria constante aqui no Brasil. 11 eu já tinha e uma começou justamente agora, por conta da pandemia, uma solicitação para trabalhar. E também acompanho algumas escolas da América Latina, e todos estamos vivenciando essa mesma situação, né? Esse isolamento, todo mundo tem que ficar em casa, né? Não é novidade para ninguém, estamos há 6 meses nesse momento, e o mundo está vivendo isso desde o começo do ano, né? No final do ano passado, na verdade, surgiram as primeiras histórias e isso foi se estendendo pelo planeta. Então, é algo que faz a gente refletir bastante, né? Sobre, enfim, por que essa situação acontece agora, nesse momento, porque nós temos que fazer parte disso, né? E vivenciar todos esses momentos. E cada um dos nossos filhos, dos nossos alunos, que estão passando essa privação de um momento que muitas vezes era um momento esperado, né? É interessante que nas escolas Waldorf nós temos uma facilidade muito grande de criar tradições. E aí vocês vão concordar comigo, né? Uma turma fez uma determinada atividade em um ano qualquer, e dali para frente todas as turmas naquele ano têm que fazer aquela mesma coisa, daquele mesmo jeito. Bem fácil a gente cria uma nova tradição e as pessoas ficam esperando que aquilo aconteça todos os anos. Então, assim que nós começamos esse tempo, vários pais em conversas, mas esse ano que meu filho vai fazer a Olimpíada Grega, e como é que vai ser? Não vai ter Olimpíada, ele não vai poder fazer, né? Bom, no começo do ano as pessoas nem achavam que isso ia acontecer, né? Quando começou tudo isso, as pessoas achavam que logo em seguida voltaríamos e que tudo ia retomar. E assim foi à medida em que o tempo foi passando e as pessoas foram percebendo que algumas coisas não aconteceriam da forma como haviam sido planejadas para aquele ano. E isso foi gerando uma dificuldade muito grande de entrar, né, nesse ritmo, de aceitar isso que vinha acontecendo, justamente porque as coisas não voltavam e a gente continuava sempre nesse desejo de que tudo fosse voltar. E ao longo desse tempo eu fui percebendo, né, por parte dos professores, por parte dos pais, que algo estava gerando um mal-estar muito grande entre as pessoas. As pessoas começaram a ficar mais irritadas, começaram a ficar... os pais, né, a cobrar muito mais dos professores, ou às vezes os professores esperarem demais dos pais ou dos alunos. Enfim, alguma coisa começou a gerar um movimento que não estava sendo positivo. E aos poucos eu comecei a me dar conta de que o que estava gerando justamente esse mal-estar era o fato de que nós estávamos sempre gerando uma nova expectativa. E eu comecei a perceber e a observar as expectativas das pessoas. E isso não é uma coisa de agora, não acontece por conta da pandemia. Existe algo na vida do ser humano que são as nossas expectativas. Então, eu entro num lugar, conheço algumas pessoas e penso, nossa, esse lugar é muito legal. Crio dentro de mim
uma expectativa muito grande de que ali eu vou resolver e vou encontrar a solução para a minha vida e vai ser tudo muito bom. E a minha expectativa é tão grande que à medida em que eu percebo as realidades, eu conheço melhor as pessoas, eu vejo as dificuldades, eu começo a perder um pouco esse entusiasmo e isso começa a gerar uma frustração. Eu queria algo muito grande e isso não aconteceu, eu começo a me frustrar. Nesse momento, nós tivemos uma exacerbação dessa situação e estamos vivendo isso muito intensamente, né? Nós criamos sempre, a gente começa a se adaptar, se acomodar a uma situação, os professores criam um ritmo, as coisas acontecem e fica, então, o mês que vem, tal dia, as aulas vão voltar, né? Com data, inclusive, que é uma coisa assim, sem sentido absoluto. E aí, as pessoas começam a viver na expectativa de que aquilo vá acontecer naquele momento. Então, os professores deixam de dar determinados conteúdos, porque, não, esse eu quero dar pessoalmente, esse eu vou dar quando os meus alunos estiverem comigo. Os pais pensam, não, tudo bem, eu vou fazer um pouquinho, porque daqui a pouco volta às aulas e meu filho vai voltar e o professor vai resolver essa questão, não preciso focar nisso, enfim. Todo mundo começa a criar um movimento interno com o fim de que daqui a pouco as coisas retomam. E as coisas não retomam. E a frustração vem. Nesse processo de expectativa e frustração, começou a se repetir tanto isso que nós temos, né, muitas pessoas entraram em processo de depressão. Então, né, o Rodrigo, que lida com as pessoas nesse âmbito, né, da cabeça, deve estar recebendo muito isso, né? As pessoas começam a entrar em depressão, começam a ter medo do que vai acontecer. Aí, junto com isso, vem toda uma colocação, né, das mídias e notícias que a gente não sabe mais filtrar o que é certo, o que é errado, o médico que fala que sim, o outro médico que fala que não, é suficiente se proteger dessa forma? Não adianta se proteger dessa forma, porque não adianta de jeito nenhum, porque vai acontecer, ou todo mundo vai uma hora entrar em contato com isso, então não adianta. São tantas informações, mas tantas, que nós realmente não sabemos onde que a gente pisa sério, seguro, com o pé no chão. Então, nós vivemos nessa roda viva, né? E a gente não sabe para que lado olhar e nem em quem confiar. O mais difícil é isso, em quem confiar. E aí, eu fui desenvolvendo, junto com os professores, com esses que eu estou trabalhando, né? E alguns até estão aí presentes, esse processo de trazer, inclusive escrevi uma carta para os professores agora no começo do segundo semestre, pedindo que os professores se acalmem, entrem num processo de calma, de relaxamento, e que a gente olhe para esse ano dessa forma como o ano está, né? Esse ano começou bonito, a gente criou muitos projetos, a gente tinha um plano maravilhoso para o ano, com coisas bonitas para acontecerem. Eu mesma tinha, assim, visitas em todas as escolas, tudo programado, agenda feita, passagens compradas para a maioria das viagens, estava tudo... Então, assim, estava tudo perfeito, parecia o ano encaixado na agenda, tudo certinho. E os professores também, com seus planos, tudo certo. E aí veio alguma coisa e mostrou para nós que não, que tudo aquilo que nós pensamos e planejamos não é assim que vai acontecer. Esse ano não. Esse ano tem uma diferença. Esse ano veio com um peso diferente, veio para trazer para nós algo novo. Então, vamos relaxar diante desse ano que nos apresentou dessa forma. Não vou falar para vocês todas as coisas que todo mundo já tem falado, de que as pessoas podem trabalhar internamente, ser melhores. Isso tudo vocês já devem estar ouvindo milhares de lives falando sobre isso, né? Tem muita gente olhando para esse aspecto e achando que depois disso nós vamos nos transformar, o mundo vai voltar um pouco diferente. E a gente espera que sim.
Mas o que interessa para nós nesse momento é o presente, é o que nós estamos vivendo agora, né? É o que nós temos que cuidar nesse momento, é esse momento. Se nós conseguirmos relaxar e entender que esse ano é assim, que muito provavelmente, assim, 100% seguro de que não vamos voltar a uma vida, atividades normais durante esse ano, com muito pouquíssimas probabilidades. Talvez algumas coisas, mas a aula regular nas escolas, bem pouco provável. Mesmo os governos mais otimistas já estão olhando que não vai ser assim, pelo menos não para as escolas. E com todas as dificuldades, ontem mesmo, vocês devem ter visto, saiu uma pesquisa com as crianças, né, feitas nas crianças, mostrando o quão é pouco provável que se possa voltar, porque as crianças são assintomáticas, mas elas muitas vezes têm em si o vírus, então seria uma forma muito rápida de disseminar se voltássemos às aulas. Então, tudo está parado novamente. O que nós podemos fazer hoje como pais, como professores, mães e até médicos escolares, pessoas que estão lidando com as pessoas que estão relacionadas de alguma forma com a escola? Trabalhar bem esse presente. E presente é isso, é o presente, é isso que nós estamos recebendo, é esse presente desse momento, da forma como ele está acontecendo. Como é que nós vamos lidar com esse presente? Atendendo a necessidade da criança nesse momento. O que a criança precisa? Precisa de presença, precisa de nós ativos, presentes, conectados com ela. O que a nossa comunidade precisa? Né? A gente está trabalhando, eu estou agora no Fórum de Tutores, nós trabalhamos um pouco essa ideia, né, esse conceito de trabalhar com a comunidade no sentido da comunidade que sustenta a educação. Como é que nós podemos ter uma comunidade, né, e esses exemplos, esse trabalho que as conexões estão fazendo e várias outras escolas estão trabalhando nesse sentido, são grupos de pessoas que estão preocupadas com manter as escolas vivas, manter a educação saudável, independente do retorno que eu tenho exatamente direto, né? Não é nesse momento, eu estou em casa atendendo os meus filhos e os professores estão cuidando de que esse conteúdo chegue para que eu possa fazer esse trabalho, né? Os professores não pararam de trabalhar e as escolas precisam se manter vivas. Então, nós temos uma comunidade que sustenta esse caminho de educação. E acalmar dentro de nós essa expectativa sempre constante de que, não, as coisas amanhã vão mudar. Talvez não mudem. Ou se eu diminuo as minhas expectativas, se eu me acalmo internamente e penso, bom, é isso que eu tenho no momento e vamos lidar com isso da melhor forma possível, então eu começo a trabalhar internamente, acalmar a minha alma e com isso eu consigo fazer com que as crianças ao meu redor também estejam mais tranquilas, né? Aquelas que estão sob minha responsabilidade, os professores fiquem mais tranquilos porque percebem que seus alunos estão tendo o conteúdo necessário e a nossa comunidade consegue conviver e se manter não só economicamente, que é importante, mas espiritualmente e animicamente sustentada pelo grupo, por essa comunidade como um todo. Então, são esses passos, essas tarefas que cabem a nós como comunidade. E aí a gente precisaria olhar, né? Eu falei tanto de expectativa, mas eu queria dar um salto para um outro aspecto dentro disso. Mas antes disso, eu pedi para o Rodrigo colocar uma imagem e eu queria que a gente aproveitasse esse momento também para perceber uma possibilidade desse alimento da nossa alma, do ser humano, nós adultos, né?
cuidarmos da nossa alma para que nós possamos cuidar das nossas crianças. Então, eu queria que ele colocasse, ele vai colocar essa imagem, e é uma paisagem, né, que eu escolhi uma paisagem simples, não é de um pintor ou uma coisa assim, uma pessoa desconhecida, mas eu queria que vocês olhassem para essa paisagem e que cada um, né, tentem diminuir ao máximo as pessoas do seu lado e olhar para essa imagem. Eu queria que cada um escolhesse dentro de toda essa paisagem um ponto. Escolham um ponto que chamou a atenção de vocês e entrem nesse ponto o mais profundo que vocês puderem. Vão buscar lá dentro algo e que surja para vocês uma palavra. Eu vou dar uns minutinhos de silêncio para vocês poderem fazer isso com calma, mas tente buscar dentro dessa parte do que vocês viram um ponto, né? Dentro desse ponto, mergulhem o mais profundo dentro dele e busquem uma palavra. E aí, quando vocês encontrarem essa palavra, vocês podem escrever no chat essa palavra, né? E se quiser colocar o lugar que vocês olharam e a palavra. Ou depois também a gente pode, somos poucos, dá para abrir o microfone e falar também. Vou dar uns segundinhos para cada um poder fazer isso com calma. Você consegue ver, professora, o chat? Você quer que eu leia? Como é que é melhor? Deixa as pessoas uns minutinhos mais, daí depois a gente volta e lê. Tá legal. Nós já temos muitas palavras, né? Reflexo, imagino que falando da água, né? O outono em relação ao clima, ficou em coisas bem no mais amplo, né? A casa, acolhimento, aí já algo mais dentro, conexão, Laura, conexão, em relação a qual imagem você quer falar? Espera aí que... Aconchego, Thaís, a casa, recolhimento, reflexo, calor, luz, natureza, clareza, estrutura, a casinha do fundo com a vegetação em volta, acolhimento, caminho junto ao lago, possibilidades, muito bom, simplicidade, calor dourado, simplicidade, ciprestes no fundo, harmonia, proteção, folhas da árvore, cor de outono. Muito bem. Alguém gostaria de se manifestar, assim, além da palavra, uma sensação, como se sentiu com essa imagem, o que trouxe em termos nesse âmbito do sentimento para você?
Essa imagem me gerou uma abertura no centro do meu peito, me trazendo uma sensação de conforto e de gratidão. Mas a sensação foi no peito, de abertura e de relaxamento. Do lago, sob o sol, harmonia, expectativa diferente da realidade. Fernanda, você consegue falar? Você gostaria de falar um pouco por que essa expectativa é diferente da realidade? Em que você sente isso? Aí a Fernanda? As pessoas estão um pouco acanhadas de falar. Posso falar? Vocês me ouvem? Eu posso falar. Sim. Pode falar. Bom, meu nome é Kátia. Ela me dá uma sensação é como se fosse uma estação, não uma estação de tempo, né? Um lugar onde se estaciona de um jeito muito confortável, mas que também tem uma expectativa de um vir a ser. Tem um horizonte ali com aquele azul. Então, algo onde eu paro, me aquieto, tem muito calor, muita vida, mas que tem algo a ser descoberto. Tem uma expectativa desse devir. É isso. Ok. Obrigada, Kátia. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu posso falar. Eu, quando vi essa paisagem, eu me coloquei no canto direito, ali, inferior. Eu me vi sentada ali na beira do lago, sob o sol, num calorzinho, recostada um pouco na árvore, e senti uma paz, uma sensação de paz, de estar tudo como deve estar. Esse é o momento que tem que ser vivido. Então, eu vou desfrutar desse momento agora, dessa paz que esse ambiente me proporciona. Isso. Se alguém tiver vontade de falar, se manifeste, tá? Me coloquei ali... Oi, professora. Boa noite. Querido. Me coloquei ali no meio daqueles ciprestes, né? Olhando para cima, junto com eles. E pensando assim, para onde... De onde buscam a força esses ciprestes? Para onde eles estão olhando, crescendo? Para onde estão indo? Enfim. Uhum. Obrigada, Cristóvão. Indica uma direção, né? Parece que mostra quase como flechas, né? Muito bom. Então, na verdade, assim, eu não tinha... eu trouxe essa imagem sem nenhuma expectativa em especial, né? Sem pensar em algo, não, nós vamos chegar nesse ou naquele definição, ou vou levar vocês a pensar em algo a respeito daquilo. Mas simplesmente como um exemplo, né? Um momento para olhar esse ambiente e como algo assim, como é possível, nesse tempo, nesse momento, nós nos alimentarmos, nos nutrirmos de algo saudável para que o ambiente onde nós estamos na nossa casa, seja só nós sozinhos, seja nós com, né, outros adultos ou nós com crianças, nós consigamos encontrar um pouquinho de harmonia, um pouquinho de alimento para a nossa alma. E isso pode se dar, seja através de uma paisagem, como é o caso ali, né? Uma paisagem simples, é uma pintura, não é uma pintura clássica, mas existem
montanhas de imagens, né, de pinturas, de quadros mais clássicos. Com certeza, todos nós em casa temos alguma paisagem ou algo, um livro, onde a gente possa se deleitar um pouco com vislumbrar uma imagem, mas realmente olhar para ela. Quando existe uma proposta como essa que eu fiz para vocês, a gente para ver, bom, o que será que ela quer com isso, né? O que ela quer que eu veja aqui? O que eu vou encontrar aqui, né? Tem que encontrar alguma coisa, porque muitas vezes quando a gente tem esse tipo de propostas, parece que quem está fazendo a pergunta quer uma resposta específica, quer que eu encontre alguma coisa. E eu queria trazer para vocês essa ideia de que nós não precisamos disso nesse momento, que nós precisamos simplesmente mergulhar em alguma coisa que nos tire um pouco desse nós mesmos, que nós vamos, né? Estamos dentro. O som sumiu. Tá todo mundo tá assim? Não estão ouvindo? Agora voltou. Não? Voltou, Tá bom. professora. Pode ser alguma coisa com a internet aí. Então, muitas vezes nós nos colocamos assim e esquecemos de nos entregar um pouco para algo mais belo, algo que nos alimente. Dentro dessa ideia, muitas vezes uma planta pequena, né? Ou eu poder fazer, se tem um jardim para olhar, ou uma planta dentro de casa, ou dar uma voltinha, ou olhar pela janela e buscar algo que possa nutrir um pouco, alimentar um pouco o meu sentimento, a minha emoção, e me colocar conectada com algo vivo, com algo que traga essa imagem transcendente que a gente busca, né? Porque senão nós ficamos nesse nosso material, né? Esperando que as coisas se resolvam, ou que alguém resolva as coisas por nós, o que o governo resolva, o que a situação resolva, a medicina resolva, a vacina venha, e não nos colocamos né, em movimento de nós mesmos em busca de algo que nos alimente realmente, né? E nos mantenha vivos, mas vivos no bom sentido. E aí eu queria tirar um pouco a ideia da expectativa que eu falei, né? Que a gente está falando tanto da expectativa, eu falei para vocês sobre isso, e trazer a gente para um outro olhar que, ao invés da expectativa, nos mostra um outro elemento ou uma outra palavra que tem talvez a mesma, muitas vezes nós usamos como sinônimo, mas ela tem uma outra conotação completamente diferente na nossa vida, que é a esperança. Então, a diferença entre a expectativa e a esperança é justamente que a expectativa é algo que onde eu ponho o meu desejo, a minha expectativa é algo muito humano e que eu muitas vezes ponho muito mais do que eu poderia ter, né? Geralmente a gente tem muito mais expectativa do que de fato pode acontecer. E já teve quem falou assim que é um ticket comprado para frustração, porque eu ponho toda a minha expectativa em alguma coisa e quando ela não acontece, então eu me frustro e entro em depressão e fico triste. Ao contrário, se eu trago eu tenho dentro de mim a esperança, ou seja, a esperança de que as coisas se transformem de uma forma saudável. Ela faz bem para minha alma, ela abre espaço para que eu siga em direção aos meus objetivos. Então, eu tenho espaços verdadeiros, né? A esperança, ela traz esse alento para a nossa alma, né? Já a expectativa com palavra, ela implica em contar que alguma coisa que ainda não aconteceu e eu não sei se poderá acontecer. E a esperança não, ela alimenta a minha alma no sentido de que eu sei que isso vai passar, eu sei que alguma coisa boa vai acontecer. E a minha esperança é de que as pessoas se unam, se ajudem, se apoiem, né, fiquem unidas até que isso passe, independente de quando vai acontecer ou não. Ou seja, sem colocar expectativas
nessas expectativas humanas, né? Mas sim a esperança de que algo melhor virá. Eu gosto muito de conversar. Eu não sei como é que vocês estão, assim, eu gosto que as pessoas participem para que a gente possa trocar um pouquinho, né? Dentro dessa minha experiência com escolas, eu tenho trabalhado com pais, com professores. Talvez vocês tenham alguma pergunta, alguma colocação ou questões que surgem dentro das próprias escolas ou com os filhos, que a gente possa entrar nesse âmbito juntos. Então, se houver isso, eu gostaria que fosse colocado, seja no chat, ou seja, abre o microfone e fala. Se não, eu vou encaminhar para a gente, né, continuar um pouquinho mais essa conversa e fechar. Mas eu gosto muito que as pessoas digam, né, seus sentimentos, assim. Interessante, Beatriz, que eu fiz reunião de classe, bom, sou professora do primeiro ano, e eu fiz reunião de classe com os pais da minha sala na terça-feira e falei para eles que a gente seguiria com a alfabetização de um jeito mais formal. E foi incrível, porque o tema que veio por parte dos pais foi justamente esse, a questão da frustração. E não é apontando o dedo, não é responsabilizando ninguém, mas se vendo num lugar onde quer fazer o melhor, mas se frustra por não ter a capacidade técnica, talvez, né? E embora tenha boa vontade, o amor, a disposição, mas não tem a paciência, né? Não tem o correto falar com a criança. E assim vieram de alguns pais, outros se reconheceram ali. E foi um tema trabalhado na reunião, a questão da frustração. Uhum. Muito bom. Obrigada, Kátia. É muito comum isso, e o que a gente precisa mostrar para os pais, né? Você como professora e os pais que estão conseguindo fazer esse trabalho com seus filhos, eu acho que a gente precisa valorizar muito o quanto os pais conseguem. Né? Às vezes os pais se sentem incapazes porque eles acham que o professor faz melhor do que eles. Mas assim, nós temos que entender que o professor teve toda a sua formação voltada para esse tipo de trabalho. Mas ninguém conhece melhor o seu filho do que o próprio pai, né? Porque é o primeiro responsável por ele. Eu sempre falo, a criança escolheu primeiro o pai. Nós, como professores, somos a segunda escolha deles. A primeira são os pais. Então, os pais são esse ser que a criança quer seguir, que a criança quer imitar. Uma das atividades, uma das coisas quando eu falo nisso, né, de a gente se alimentar, de a gente se nutrir, de nós estarmos bem, para estarmos bem diante das crianças, é justamente para que a gente olhe para esse ser e tenha certeza de que esse ser quer ser como nós somos. Ele está olhando para nós e ele quer nos imitar. Né? Por mais que depois, na adolescência, eles neguem, mas nessa fase, na fase em que eles estão em formação, eles olham para o adulto, eles olham para o alto, porque eles nos veem grandes, e eles internamente querem ser como nós. Depois, quando adolescentes, eles querem olhar para nós e saber que nós somos coerentes com as coisas que nós fazemos. E se nós somos coerentes, eles também querem ser como nós. Né? O ídolo é isso, é aquilo que a gente olha e diz, eu quero ser como ele. E aí se torna o meu ídolo. Né? Então, como é que nós vamos conseguir ser ídolos dessas crianças? E nesse caso, o pai, né, quando a gente fala com os pais, quando eu tenho falado com os pais, eu digo, olha, por mais que você não tenha aquilo que você acha que deveria ter como qualidade para ensinar, o esforço que você está fazendo está educando muito mais o seu filho do que qualquer coisa que você possa ensinar para ele. Porque é o que o professor faz também. Muitas vezes eu digo, às vezes não é o que você ensina, mas é o que você fez para poder ensinar. É o trabalho interior que você fez, a sua educação, a sua autoeducação, que está educando essa criança.
Então, talvez você não seja especialista nessa área, mas o trabalho interior que você fez, a busca, a pesquisa, a vontade de ensinar, é que tornou esse ensino tão importante para a criança. Acho que agora, nessa época, os pais estão conseguindo perceber que o conteúdo é simplesmente uma ferramenta que nós temos. O conteúdo não é a nossa meta como educadores. O conteúdo é a ferramenta que nós temos para que a criança se eduque e para que nós possamos trabalhar internamente e ela perceba, porque a criança lê a nossa alma, enxerga a nossa alma e ela sabe o que nós estamos fazendo. Então, na educação, realmente, se nunca valeu na educação, menos ainda vale o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A criança vai fazer o que você faz. Ela vai ser o que você é. Não adianta dizer não faça assim, não adianta dizer que isso é diferente, que você não sabe, mas que é assim. Ela vai depender do seu esforço. Teve alguns pais que, por dificuldades e tal, não estavam conseguindo estimular a criança, começaram a fazer um caderno junto com a criança, fazer o seu caderno, a criança fazendo o dele e o pai fazendo o dele, ou a mãe fazendo. E esse ter alguém fazendo junto estimulou a criança a fazer. Né? Então, em alguns casos foi muito interessante dessa forma. Ao invés de simplesmente dizer faça assim, o pai foi fazendo o seu caderno e a criança foi fazendo o seu. Existem, enfim, se somos criativos, nós conseguimos chegar muito longe. Depende muito do esforço de cada um, né? E de quanto eu estou disposto a me esforçar para que isso aconteça. Né? Professora, tem a Fernanda Margiori escreveu aqui algo bem interessante que eu acho que linka com isso tudo que você está falando, que ela escreveu assim: a resiliência é um ponto-chave da educação para o futuro. A criança é capaz de voltar, né? Todos nós somos capazes de voltar naquela nossa base. A gente trabalha esse tema, né? A resiliência, essa capacidade de voltar àquilo que nos construiu. Existe, inclusive, dentro da pedagogia Waldorf, uma teoria da escola de resiliência. Nos lugares onde não é possível a escola ir até os anos maiores, por N dificuldades, se a escola funcionar até o 5º ano, com um bom trabalho na pedagogia Waldorf, nós já teremos crianças com uma capacidade de resiliência muito grande, ou seja, se elas tiverem essa base bem feita, elas vão ser capazes de, em algum momento, voltar para aquela base. É bem isso mesmo. Obrigada, Fernanda. E a Kátia Machado também escreveu sobre o esforço, ela escreveu sobre o esforço ter repetido para eles em toda a reunião. Então, ela enfatizando a questão do esforço com os pais. Acho que é isso, né, Kátia? Sim, deve ser, sim. Porque ela falou dessa questão com os pais, né? Dos pais precisarem se sentir, né, valorizados. Agora, a gente tem que valorizar muito. O pouco ou muito que os pais sejam capazes de fazer, a gente precisa valorizar bastante. Porque é um esforço, né? E talvez os pais depois consigam valorizar também o quanto é um esforço dos professores, né? Porque às vezes você está ali com duas crianças e o professor com 20, 30, e é um trabalho, e conseguir entender essa individualidade de cada criança e trabalhar com cada um é um trabalho muito especial. Né? Pensando um pouco nisso, professor, assim, né, quando você fala da resiliência, né, e da questão do desenvolvimento emocional, né, eu fico pensando quanto que talvez fosse importante, né, poder ensinar para as crianças algo sobre essas competências emocionais ou algum tipo de habilidade emocional, né, ou o ensino da empatia, da compaixão, né, principalmente nesse momento assim, né, e que eu vejo que, não sei, mas pelo pouco conhecimento que eu tenho, que isso é pouco abordado, né, nas escolas, né? Não sei como é que é na pedagogia Waldorf.
Então, depende da idade que a gente está falando, né? As crianças pequenas, a gente não precisa ensinar muitas coisas para elas teoricamente. A gente não precisa fazer uma roda de conversa sobre empatia, sobre qualquer desse tipo de coisas. Basta que a gente realmente viva isso. Que a criança perceba a relação dos seus professores, a relação dos professores com os pais, entre os pais, né? Agora, se a criança entra no carro e o pai está conversando, ou entra uma mãe de carona e começa a falar, porque fulana é assim, porque faz isso, faz aquilo, se comporta assim, porque ela é chata, porque a criança está ouvindo e assimilando tudo aquilo. Então, assim, qual é o modelo que eu estou dando para o meu filho? Quando eu falo no telefone com uma amiga e estou falando da outra e a criança está escutando. Né? Quando eu trato alguém assim, quando eu falo, eu não vou atender fulana, porque fulana é muito chato, vai ficar 3 horas no telefone, não sei o que, não sei o que. E aí eu minto, aí eu faço uma porção de coisas erradas na frente da criança e depois eu quero que a escola discuta com as crianças simpatia, não ter discriminação com as pessoas, antirracismo, etc, etc. Se eu, dentro da minha casa, ou em volta, ou no meu entorno, eu tenho esse tipo de comportamento. Então, assim, é a mesma coisa. Eu vou querer que alguém, pela cabeça, faça o meu filho entender alguma coisa que, na prática, eu não vivo, né? Ou o professor também, querer que as crianças se comportem bem com os amiguinhos e não distinguem se o próprio professor, às vezes, tem uma atitude discriminatória dentro da sala de aula. Então, assim, nós não vamos educar as crianças conversando com elas, né? Eu estou falando crianças, sei lá, até os 12 anos. Depois dos 12 anos, nós já entramos numa fase em que a criança começa, né, isso bem lentamente, a partir dos 12 anos, um pouco a desenvolver a capacidade do julgamento, e aí eu posso, aos poucos, trazer dentro do próprio conteúdo, muitas vezes, assuntos que possam fazer a criança perceber isso. Mas a criança até os 12 anos, quem educa, né, ou quem está à frente, a pessoa que está à frente da criança, o ser humano que está ali na frente dela, é o modelo. E ela vai seguir esse modelo. Então, ninguém vem me dizer que criança fica racista, o quê? Porque ela está fazendo por ela mesma da cabeça dela. Ela está aprendendo com algum adulto, ou alguma das crianças está aprendendo com algum adulto. Se ela vai repetir isso na escola, ela está repetindo porque alguém está repetindo. E aí elas aprendem entre si, mas está vindo de um adulto. A criança não nasce com esses conceitos pré-estabelecidos dentro dela. Né? Enfim, essas questões são estruturais na nossa vida, né? A gente aprende dentro de casa que o pai manda mais do que a mãe. Se seu pai deixar... Como é que a gente lida dentro de casa para que as crianças cresçam percebendo que existe uma igualdade? Então, é o nosso modelo, não adianta. A gente precisa trabalhar o adulto e mudar o modelo. Daí a gente vai ter crianças que não vão ter atitudes assim dentro das escolas. Discutir com elas não vai levar a nada. A Fernanda está falando aqui também, professora, que esse isolamento, Fernanda Maggiore, esse isolamento social evidenciou a importância da família no processo educativo. Ficou mudo, professora. Não te ouvimos. Agora. Então, eu falei, com certeza, né, isso vai aparecer muito mais, né, a ação da família, e eu acho que as famílias vão perceber também o quanto elas são importantes para os seus filhos, né, a gente sabe, todos os pais sabem disso, mas agora, nesse tempo, a gente tem um peso maior, né, porque o tempo dedicado aos filhos é muito maior, né. Bom, gente, eu acho que a gente deu para refletir um pouquinho. Eu espero que a expectativa de vocês não tenha sido frustrada, né? Se vocês tivessem muita expectativa e a gente não atingiu esse aspecto, mas é isso mesmo. Na verdade, a ideia é essa. Não adianta a gente colocar muita expectativa nas coisas. A gente tem que
e com esperança, com a vontade de que as coisas mudem, com a vontade de que cresçam, mas com o coração tranquilo, né? Às vezes eu falo, eu estou trabalhando em algumas escolas, estamos construindo grupos de estudo com pais, né? Aí as professoras, mas são sempre os mesmos pais, vem só aqueles. Eu falei, nossa, todos esses? 7? Que bom, né? Um bom número. No, aqui, muitos anos eu fiz grupos de estudos aqui no Anabá com 300 e tantas famílias, e a gente conseguia reunir 10, muitas vezes, para estudar. Isso já era um bom número de pessoas. Se a gente reúne 2, 3 pessoas que estão com vontade, com boa disposição, isso é ótimo. A gente precisa ser grato com aquilo que tem. E não, nossa, não precisa reunir 200. 10 bem dedicadas é uma qualidade muito grande. A gente não precisa se preocupar com a quantidade. E isso vale para todas as coisas que a gente faz na vida, né? Se a gente é grato por aquilo que a gente tem, a gente vai viver mais feliz, a gente vai alimentar mais, nutrir mais a nossa alma. Senão, nós nunca vamos atingir a saciedade daquilo que nós queremos. A gente não se sacia. Então, que bom, bem feliz com esse grupo de pessoas que está aqui ouvindo, que está até agora ouvindo, né? Um bom tempo, 1 hora de conversa, acho que é um bom tempo para esse tempo que a gente está vivendo nas telas. Também precisamos nos poupar um pouco, né? É muito tempo de tela, muita exposição nossa também. Então, nos cuidarmos, nos pouparmos. Lembrando, né? Eu tenho lembrado sempre também para os professores e para os pais, que nesse momento a gente precisa pensar lembrar daquela orientação que ouvimos sempre no avião, né? Quando é uma coisa engraçada. Eu tenho viajado muito, aí senta no avião e ouve aquela coisa, né? Em caso de cuide de você primeiro, para depois cuidar do outro, né? Se você não estiver bem, se você não conseguir respirar, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, cuida de você primeiro. E isso é uma regra que a gente devia levar para a vida, né? Ter um momento de calma, ter um momento de relaxamento, fazer uma observação de uma obra de arte, de uma planta, alguns momentos por dia. Isso vai nos ajudar a ter calma e enfrentar esse dia de uma forma mais saudável para todos. Rodrigo, eu coloquei um pensamento, eu Isso, gostaria que a gente olhasse para ele. tá. E aí, professora, Aí você tem uma fala antes de mim, né? Então vai lá, depois eu fecho. isso, eu só queria, antes da gente fechar totalmente, botar. Acho que a gente faz assim, eu vou mostrar brevemente quais são os próximos palestrantes aqui do Conexões, apresentar de novo a conta para quem puder e quiser ajudar aí na nossa causa. E aí boto a tua frase e a gente faz essa finalização. Pode ser? Então tá bom. Só um pouquinho, gente. Então aqui está o depósito bancário para quem puder e quiser contribuir aí com a nossa escola e com a nossa causa. Vai ser muito bem-vindo nesse momento. Eu agradeço a todos também. E então
Então, o nosso próximo encontro vai ser no dia 25, a Arte da Pedagogia Waldorf, com o professor Sérgio Beck. Dia 1º de setembro, Janusz Korczak, o educador da República das Crianças, com Kátia Tavares e Severino Antônio. Tem as outras parcerias, as outras iniciativas da escola, né, que fazem parte, né, como uma grande rede, que é o Fios e Papos. Tem o leilão da escola, Eu Quero Leilão, tem o brechó, tem a rifa do 11º ano. Então, todas essas iniciativas estão conectadas, né, e formando essa grande comunidade aí do Anabá, tá, gente? E aí agora eu vou colocar aqui a frase da professora. Posso ler, professora? Pode. Eu diria, na minha visão precária e poética do mundo, que a expectativa é a ânsia angustiada pela ocorrência de algo, enquanto a esperança é constatar, grato ao universo, a possibilidade de que algo venha a ocorrer. Ficou mudo, professora? Tá? Tá, Tá agora normal. tá, foi. Então, é isso. Eu agradeço muito a atenção e a participação de vocês e espero que fique pelo menos essa reflexão de que a gente precisa diminuir as expectativas e aumentar a esperança, né? Que as coisas vão ser do jeito que tem que ser, que as nossas crianças estão recebendo aquilo que elas precisam e que todos nós vamos ter um ano, na medida do possível, saudável e, se Deus quiser, o ano que vem nos encontraremos pessoalmente e faremos coisas muito, muito boas juntos. Mas agora é reflexão, alimento, muito alimento para a alma e vamos em frente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado também, professora. Gratidão pela sua participação, né? Foi realmente, digamos assim, reconfortante nesse momento poder escutar essas palavras. E as portas estão sempre abertas para você em algum outro momento. Se você quiser participar conosco aqui, vai ser sempre um prazer muito grande, tá bom? Ok, muito obrigada. Obrigado a todos também que participaram e tem muita coisa boa por vir aí, pessoal. Participem aqui com a gente, tá bom? Obrigada. Gratidão a todos. Boa noite. Obrigada. Boa Noite, noite. obrigada. Obrigada, boa noite. Gratidão, boa noite. Boa noite.